Salve, salve, criaturas, tudo bem? Aqui quem fala é Kalil Neto, sou CEO da empresa Rewood. Bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje eu tenho aqui para apresentar para vocês um cara que parece que é de fora, mas não é. Adam, muito obrigado por ter vindo. Agradeço muito pelo seu tempo e pela sua... Na verdade, gosto muito dos seus projetos, tá? E agradeço muito pelo seu tempo e também para passar um pouco dessa experiência que você teve aqui. Eu tô vendo seu currículo, cara, e é de impressionar mesmo. Obrigado mesmo, Adam. Muito obrigado, Kalil. Tô super feliz de estar aqui. Fico muito feliz, cara. E principalmente você... Que na verdade, assim, Adam, né, ele é, na verdade, fundador da SPAL, arquitetura, e eu queria, na verdade, Adam, se você pudesse falar um pouco sobre a sua história, mas não a partir da SPAL, mas sim a partir de quando você, na verdade, resolveu ser arquiteto, cara. Por que você resolveu ser arquiteto? E da onde você nasceu? Na verdade, eu nunca resolveu ser arquiteto. Você nunca resolveu ser arquiteto, simplesmente foi. Eu entrei na faculdade de arquitetura para estudar design de móveis, queria fazer móveis. Verdade, cara. Entrei lá e nos primeiros anos lá, que todo mundo faz tudo junto na escola na Dinamarca, entendi que a arquitetura e o urbanismo era muito mais legal, então troquei lentamente. Mas a ideia era fazer design de móveis. Mas você nasceu na Dinamarca? Dinamarca. E você fez faculdade aonde? Em Aarhus, em Dinamarca e na Holanda. E na Holanda? Comecei na Dinamarca, fui para a Holanda, voltei para a Dinamarca e finalizou lá na Dinamarca. Mas era tipo a mesma faculdade ou não? Era... Não, tem esse programa maravilhoso que chama Erasmus na Europa, que você pode ser transferido pelas várias universidades dentro da Europa. É um sistema maravilhoso. Então que legal, cara. Você assina, eu quero ir para a Holanda, você vai para a Holanda sem pagar nada. É maravilhoso. E por que você foi para a Holanda? Porque a Holanda no tempo era... A arquitetura mais maravilhosa, ainda é muito interessante, mas tive o Rem Koolhaas, que era muito famoso, então tive todo esse pensamento sobre a futura cidade, a futura arquitetura que Rem Koolhaas tem. Entendi. Ele escreveu um livro que se chama Delirious New York, e fiz um livro que se chama Small, Medium, Large, Extra Large, que é um livro maravilhoso sobre a arquitetura e o mundo. Puta, que legal, bicho, fantástico. E o que te chamou a atenção para fazer arquitetura em vez de fazer móveis, cara? Era a habilidade de interagir com o mundo. Porque se faz móveis é um objeto, certo? Mas se faz arquitetura, faz urbanismo, você desenha espaço para as pessoas viver, para as pessoas encontrar. Você realmente faz uma moldura para a vida das pessoas. Sabe que pra mim sempre, independente se for uma cadeira, assim, se for uma estrutura de grande porte, não deixa de ser uma estrutura. Pra mim, muitas vezes uma cadeira é muito mais complexa de fazer do que uma própria estrutura de grande porte, cara. Não somente pela sua dificuldade de detalhamento, mas sim também principalmente do que você falou, que é a experiência do usuário em cima daquilo a qual ele tem que se sentar e se sentir bem, né? Eu acho que eles são super importantes. E isso é muito... A arquitetura dinamarquesa é muito sobre os detalhes, o mínimo que você precisa, mínimo material, mínimo detalhe, é muito back to basics. Então toda a ideia da arquitetura nórdica é sobre isso. Então isso junto com esse modernismo brasileiro, eu acho super legal. Puta, fantástico. E eu vi também aqui que você tem uma parte em Oslo. Sim. Quando é que foi isso? Logo quando eu formei, eu mudei para Oslo. E morei lá 12 anos. Ainda tenho escritório lá, mas 12 anos atrás mudei para o Brasil. Então é mais ou menos 12 agora. Então. Mas como é que foi um pouco da sua trajetória? Conta um pouco da sua trajetória. Beleza, você foi lá, você foi para Dinamarca, depois foi para Holanda, voltou para Dinamarca e daí você teve contato. Como é que você começou a sua carreira? Na verdade, eu fui para a Noruega fazer um projeto junto com os colegas que eu trabalhei na Holanda. Fazer um projeto lá para como expandir a cidade de Oslo, uma proposta para mais 100 mil habitantes em Oslo, que é muito, porque a cidade tem 400 mil, então eles iam precisar expandir com 100 mil pessoas. Então fomos lá para fazer esse projeto e um projeto seguiu outro projeto, fiquei lá. E Noruega era super interessante porque antigamente Noruega era um dos países mais pobres da Europa. Sim. Mas eles descobriram petróleo e daí ficaram milionários. Agora é o país mais rico do mundo. Sim. Mas não era. Então Noruega cresceu muito, ainda está crescendo. Então realmente era um país do futuro na Europa. Esse crescimento forte. Você sabe que eu tive uma namorada na Noruega, né? Minha mulher que não esteja ouvindo isso, mas eu tive uma namorada na Noruega e você vê muito antes da minha mulher, né? E assim, eu tive muito contato com como eles vivem, cara, e é um lugar que, vou falar pra você, neva
pra caramba ali. Eu tive também a oportunidade de estar lá em Blumendal, né, onde eles têm um dos maiores prédios do mundo. Tive a oportunidade de ficar 2 vezes hospedado lá, que assim, é um dos países que me chama muita atenção, não somente pela vontade de trabalhar com a madeira, mas também com a facilidade que eles têm. Né? Eu lembro quando eu fui para Blumendal, e é uma cidadezinha pequenininha, não sei se você já esteve em Blumendal. Sim. Né? E eu tava andando pela cidade, né, e não é uma coisa, não tenho muito o que fazer ali, na verdade, queria ficar no prédio, né, e eu falei assim, eu vou até o centro da cidade, né? Você chega no centro da cidade, tinha uma estátua de um cara com uma tora de madeira assim nas costas, sabe? Era um carpinteiro, sabe? Então, tipo assim, não tinha a igreja, não tem igreja, né? Então, tipo assim, tinha essa estátua, assim, isso me gravou muito na memória, sabe? Então, eles utilizam muito madeira e eles têm muito isso no sangue deles. Como é que é isso? Como é que é o contato deles com a madeira, na verdade? É super próximo, porque eu sou dinamarquês. Na Dinamarca, você constrói tudo com tijolos. Dinamarca é o país do tijolo. Sim. Eu fui para a Noruega e lá é tudo madeira. Construção é 100% em madeira. 100% madeira. Então, tudo que você constrói lá é madeira. Pode ser massivud, mas é madeira. E nós temos uma casa na Suécia também, lá é tudo madeira também. Uma casa que tem mais de 130 anos de madeira maciço, construído mais de 100 anos atrás. Então, é na sangue deles fazer. E por que isso, Adam? Porque explica mais, por causa da própria cultura deles, desde a tradição que eles têm lá. Não, a cultura, ele tem tanto floresta, porque o país é assim. Então, é muito de ver. Tem muito floresta. Tem muito floresta lá e madeira. É maravilhoso construir madeira lá, porque você não tem problemas que você tem no Brasil, que você precisa proteger a madeira tanto. Tem uma pesquisa, isso é na Dinamarca, eles fizeram uma pesquisa na University of Aalborg. Qual é a melhor madeira para fachada? De spruce, furo... Ai, como chama? Pine ou spruce? Spruce. Qual é a melhor madeira para fachada? E se você pergunta para ele, nós estamos sabendo ainda. E aí, quanto tempo atrás? Um pouco mais de 100 anos atrás que nós instalamos essas fachadas. E ainda não tem resultado qual é a melhor, porque as duas são ótimas. Isso é uma realidade, porque você tem no frio, então cada ano você mata todas as bactérias, certo? Sim. Que é diferente do Brasil. O Brasil, as bactérias crescem com sol e água, e por isso a madeira estraga mais rápido se você não protege ele no Brasil. Claro, o Brasil tem madeiras maravilhosas que não tem esse problema, mas na Noruega e na Suécia você não tem esse problema. Você nunca precisava proteger a madeira do jeito que nós precisamos fazer aqui. Por isso ele constrói tudo em madeira e funciona super bem. É rápido, é simples, você consegue trabalhar à mão, você não precisa de máquinas. Você vê essas casas antigas, as paredes, que é tudo madeira sólido, cortado com o axe. Você vê como eles cortaram, é maravilhoso. Sabe que eu tive a oportunidade de estar na Suécia também, e também fui visitar uma vila que eu vi essas casas que era tudo cortado no machado, e um dos pontos de visitação que nós fizemos foi numa ponte que devia ter pelo menos seus 25 metros de vão, era uma ponte estaiada feita de madeira, e o engenheiro estava lá nos recebendo, e eu olhei a ponte, era feito 100% de madeira dos postes, até mesmo dos elementos de estrutura a qual realmente seguravam os tirantes metálicos que faziam a ponte estaiada, e eu cheguei para ele assim, o que você pôs com o tratamento aqui? Porque fica muita exposição. Ele falou assim, nada. A melhor coisa para a madeira não colocar, nada. Eu falei assim, só se for no seu país. Porque no meu negócio é um pouquinho diferente, mas é verdade, cara, é verdade. Você vê esse grande diferencial, essa grande cultura em cima do si só, né? E quando você foi pro Oslo, o trabalho que você fez foi num projeto de madeira ou não? Foi de tudo. Foi de tudo um pouco? De tudo. Então me conta um pouco da sua carreira, vai lá, vamos lá. Não, eu formei, trabalhei na Roma, na Holanda, Rem Koolhaas, trabalhei lá 3 anos, fui para a Dinamarca para finalizar, fiz projeto, mudei direto para a Noruega, fiquei 12 anos na Noruega com a empresa lá, e depois de 12 anos montei a empresa no Brasil. Então isso é 24 anos atrás. Por que o Brasil, cara? Porque o Brasil é maravilhoso.
Bom ouvir isso, hein? O Brasil é o melhor lugar do mundo. Por quê? Me fale. Porque nós temos tudo aqui. Nós temos a maior biodiversidade, nós temos a cultura mais mista do mundo, nós temos tudo aqui. Nós temos e nós temos tanto natureza, certo? Então, realmente é o país do futuro. Na Europa, meus vovôs, eles já construíram tudo. A Europa não precisa construir mais nenhum prédio. Porque está tudo construído, eles precisam só reformar os prédios. Mas no Brasil, precisamos construir muitas coisas. Eu cheguei aqui 12 anos atrás, acho que a população do Brasil cresceu 25 milhões nos 12 anos que eu estou aqui. Dinamarca tem 5 milhões de pessoas. O Brasil cresceu 5 vezes. Cresceu 5 vezes o país que eu nasci. Então, a necessidade do Brasil de construção, de arquitetura, de urbanismo é enorme. Porque aqui temos necessidade real de construir casas, escolas, escritórios, infraestrutura, que você não tem mais na Europa. A população da Europa está diminuindo. Sim. E já construiu tudo. Então, eu queria, depois de 12 anos na Noruega, eu queria sair, eu queria morar numa cidade grande. Eu fui para Nova York, fui para Tóquio, fui para São Paulo, pensei, onde eu quero ir? Que legal, cara. Porra, fantástico. E eu cheguei no Guarulhos em fevereiro. Saiu da Noruega, era menos 15 graus. Era muito frio. E cheguei no Guarulhos da Terminal 2, sabe? Saiu na barulho do táxi, parece esses grandes quebrados de concreto. As árvores. Eu amei, porque você saiu, estava 30 graus. Saiu de menos 15, chegou em 15 graus. Vida na rua. Eu quero morar aqui. Entendi. E você já tinha fundado a SPOL já ou não? Não, lá eu tive um outro nome, mas a empresa já tive na Noruega. Eu abri a mesma empresa aqui no Brasil e depois de alguns anos mudei o nome para SPOL, que é São Paulo Oslo. Ah, agora eu entendi porque é SPOL. Entendi. E nosso logo se você pega São Paulo aqui e Oslo aqui, a linha diagonal é exatamente a diagonal entre as duas cidades. E você chegou em São Paulo, você começou a fazer, você foi convidado, você já veio para um projeto? Nada. Muito otimista. Comecei a ligar para pessoas, encontrar com pessoas fazendo coisas. Então, agora a vida é um pouco mais simples. Era muito procurar trabalho. Que ano que foi isso? 25 anos atrás, 2000? Não, para Noruega foi para o Brasil 12 anos atrás. 12 anos atrás. E até so far so good. So far so good. So far so good. Nossa, tá maravilhoso. Fantástico, cara. E hoje, como referência, Adam, você que tem um cara formado fora, né? Você teve oportunidade de trabalhar na Dinamarca, onde você tem a maioria da construção como tijolos, como você falou, e você foi para Oslo, onde o pessoal, na verdade, tem toda essa pegada da madeira. Quando você veio para cá, em termos de referências de arquitetos, com a qual você pode citar, para que as pessoas possam, na verdade, se inspirar dentro dos projetos, para que isso seja referência para você? Na verdade, eu amo muito, porque a arquitetura escandinava é muito... Porque a vida é dura. Era dura na Escandinávia, porque quando era frio, você foi para Noruega, você viu neve. Sim. Você tem 6 meses do ano onde é muito difícil. É triste. Achar comida. Sim. Mas imagina 100 anos atrás, 60 anos atrás, ou mais, era muito difícil achar comida, então você precisava ser muito organizado e muito planejado, e tudo que você fazia é o mínimo necessário para sobreviver. Então a arquitetura escandinava é muito um reflexo disso. Ele não é minimalista, estilo minimalista, mas ele é minimalista na vida. Você entra numa casa dinamarquesa, tem muito poucos móveis, porque só tem que é necessário para a sua vida. Que é brasileiro, é muito mais tem muito mais coisas, porque o clima brasileiro é diferente. É muito diferente viver no Brasil do que era viver na Agora é muito mais simples na Escandinávia, obviamente, mas antigamente era muito, muito, muito duro. Então, essa está na tradição dos escandinávicos. Isso misturado com essa tradição brasileira, modernista, concreto, maravilhoso, as obras do Lina Bobadi, Oscar Niemeyer, Paulo Mesteroche, que são esses vãos fantásticos, enormes, otimistas. Eu gosto muito dessa combinação, essas duas coisas. E quando você pensa em concepcionar, Adam, como é que você concepciona um projeto do zero? Qual que é o procedimento que você realmente realiza para que você possa, na verdade, concepcionar os projetos da SPOL?
Primeiro é sempre analisar tudo de zero mesmo, e nós fazemos várias alternativas. Nós nunca chegamos com uma alternativa para o cliente, fala aqui é seu prédio, mas nós apresentamos várias ideias, várias alternativas para discutir. Porque eu acho arquiteto, especialmente no Brasil, todo mundo tem a ideia do arquiteto que é uma mentira que Niemeyer nos contou, que a arquitetura, você faz um croquis numa noite e pronto. Certo? E joga lá, tá ali, tá pronto. Mas não é assim na realidade, e mais o mundo fica mais complexo. Eu acredito que eu no meu escritório, sou muito mais o editor das melhores ideias, não é eu que faz todos os croquis. São todo mundo, pode ser cliente, pode ser arquiteto, pode ser estagiário, não importa. A ideia é juntar essas ideias, fazer a melhor ideia crescer e realmente fazer esse virar o projeto. Então, mas sempre temos uma precaução muito grande com todo o espaço entre os prédios, porque uma coisa é o objeto da arquitetura, mas que é muito mais importante é o espaço que as pessoas encontram. Eles encontram entre os prédios, o espaço público, ou como você desenha o fluxo do seu prédio para fazer as pessoas encontrar, para forçar as pessoas a se encontrar, porque não só o fluxo, mas a fricção também, né? Como você faz as pessoas realmente encontrar, como você desenha espaços, pessoas param, pessoas conversam, isso é super importante, porque é que nós estamos fazendo, é uma moldura para a vida das pessoas, certo? Então, sempre esse olhar como funciona o espaço público, mesmo sendo privado, como funciona o espaço para as pessoas se encontrar. Então, todos os projetos começa com isso, a vida das pessoas. E você parte a partir da escolha do material, ou a escolha do material vem depois da concepção? Depende do projeto, mas muitas vezes faz parte da concepção do projeto. Mas também a concepção do material também é uma demanda da realidade de onde você trabalha. Nós tentamos muito puxar a construção de madeira, por exemplo. Por quê? Porque madeira é o único material de construção que nós temos que cresce, que tem um impacto positivo no meio ambiente. Porque você corta a árvore, mas você faz uma CO2 storage. Você tem no greenhouse gases encapsulado na madeira que fica encapsulado no seu prédio. E se você faz certo, que você faz quando você faz na escala grande, você corta uma árvore, você planta novas árvores, certo? É um ciclo. Então, porque tem muitas pessoas muito nervosas, você sabe isso muito melhor do que eu, que vai, mas construindo madeira, nós vamos matar as florestas. Não, nós não vamos. Nós vamos, na verdade, fazer muito melhor, porque nós vamos plantar árvores que vai absorver os CO2 e nós vamos armazenar eles nos nossos prédios, certo? Então, e nós não temos nenhum outro material que faz isso para construção. É o único material que nós temos para construção que realmente é sustentável. Tem muitos trabalhos na Europa, na Escandinávia, de fazer concreto mais sustentável, fazer reciclo dos materiais, que é super importante, mas não tem nenhuma que chega perto da madeira. Então, agora temos todos os projetos que não são altos. Aqui no Brasil estamos tentando fazer madeira. Algumas autos estamos tentando puxar o cliente, mas até agora é mais difícil. Você sabe uma coisa que você falou, que você trabalhou na Holanda, né? E sabe que aqui veio o Fornali. Fornali ele é um calculista da Itália, né? Que ele faz cálculos de estruturas de prédios de madeira. E ele falou para mim que na Holanda é o país que mais tem prédios de madeira, porque eles limitam, na verdade, a construção em cima de quantidade de CO2 que você pode emitir para aquela construção, independente do que é, na verdade, o número de alturas como um limitante, como se fosse no Brasil. Sabe, isso que é um dos grandes incentivos, que é isso que você está falando, na verdade, a descarbonização da própria estrutura, entendendo que é um dos únicos materiais ao qual, na verdade, você consegue fazer uma pegada negativa e, consequentemente, eventualmente, no tamanho de um prédio, você consegue fazer uma coisa mais alta, se esse é a vontade, na verdade, do desenho da arquitetura, né? Dentro do que... Pode falar, desculpa. Não, esse mudança de lei está chegando na toda a Europa agora. Todos os prédios agora você precisa mostrar o impacto do meio ambiente do seu prédio. Uma coisa que não chegou no Brasil ainda. Vai chegar aqui em pouco tempo, mas não chegou ainda. Deus te ouça. Mas os novos leis, eu acho que todos os países europeus, você precisa fazer o cálculo do impacto do meio ambiente do seu prédio. Você precisa escolher. E
E você paga, se você pega um concreto ruim versus um concreto bom, vai ser mais caro construir seu prédio. Então, você vai ter um penalty se você não faz. Então, isso ajuda a direcionar a construção para o mais sustentável, onde tem o concreto ruim, o concreto bom, e tem o madeira que é longe do melhor, sabe? Sim. Que é muito melhor. Então, essa mudança é super importante. E vai chegar aqui também. Eu tô torcendo por isso, viu, Adam? Tô torcendo por isso, porque acho que eu também acredito muito nisso, até mesmo dentro do propósito da nossa empresa, a gente tem como esse propósito de salvar o mundo, fazendo parte desse movimento, né? E entendendo um pouquinho mais sobre isso, hoje você ainda faz projetos em Oslo e Sim. faz projetos no Brasil. Sim, né? os dois. E dentro dos projetos que você faz lá, em termos de... Se você faz residencial e também os prediais, ou é virado 100% pro predial, o teu escritório? Não, os dois. Nós faz, na verdade, todas as escalas de interiors até planos urbanos. Perfeito. Mas aqui em São Paulo estamos fazendo mais prédios, nós estamos fazendo vários planos urbanos também. No momento estamos fazendo mais casas, residências na Escandinávia. Que legal, que legal. E aí eu pergunto pra você, em termos de desenho, tá? E eu falo pra você que assim, na Suécia, quando eu estive na Suécia fazendo visitas em obras, estrutura, você vê a qualidade do detalhamento da estrutura, é impressionante. Sim. Né? E eu entendi aquilo, e é uma coisa que eu sempre tenho na minha cabeça, que a qualidade do desenho se dá não pelo executor, mas sim também pelo responsável, qual vai ser pelo aquele detalhamento no sentido de responsabilidade ao longo da vida da estrutura. Entendo eu, dentro das pessoas que eu conversei, que quando você faz um projeto na Suécia, o detalhamento e o funcionamento da estrutura, quem fala é o arquiteto. E o cara que executa, simplesmente só executa, e se tiver algum problema, que na verdade a responsabilidade é o arquiteto. Me confirma isso, se isso é realmente a verdade, ou se esse detalhamento é realmente isso que eu tô pensando, você entende? Não. Ou se realmente, qual que é a diferença? Não, Por que lá eles conseguem um detalhe tão severo e tão bonito, e aqui a gente tenta, mas a gente eu acho que ainda falta um pouquinho do que eu vi ali, sabe? Não, mas o arquiteto e o engenheiro tem muito mais responsabilidade na Escandinávia do que tem no Brasil. Aqui no Brasil nós temos um complementar para tudo. Tem complementar para impermeabilização e para fazer a vegetação e não sei o que. Isso não existe. É o arquiteto que faz todo esse trabalho. Arquiteto junto com o engenheiro. Então tem muito mais responsabilidade, tem muito mais liability. Arquiteto lá do que tem aqui. Então isso faz uma diferença enorme. Mas eu acho que tem muito a ver de fazer detalhes que as pessoas consigam, que as pessoas entendem, para ter as pessoas certas na obra. Lá é muito mais simples, que todo mundo trabalhou com madeira a vida tudo, certo? Então é muito mais simples fazer um detalhe de madeira. Perfeito. E aqui você sofre, se você não faz com concreto tijolo, aqui você sofre, na verdade. Que não faz parte. Tem pessoas muito capazes, mas a massa de pessoas que tem essa experiência é muito menor. Então, precisamos educar as pessoas para fazer os detalhes que nós queremos fazer. É um processo educativo, eu acho, também. Mas em termos de execução, uma vez que você faz o projeto nos dois, em termos de dificuldade, o que é mais difícil para você? Fazer um projeto no Brasil ou fazer um projeto lá em Oslo? Os dois são super difíceis, porque são muito diferentes. Mas o detalhamento na Noruega é muito mais complexo do que aqui, por conta do frio. Perfeito. Um detalhe de uma parede, uma janela, como você pôr a janela na Escandinávia, é muito mais complexo. Porque você não pode passar frio e todas essas coisas. Você tem um vapor barrier dentro da sua parede. Que você não tem esse problema no Brasil. No Brasil você tem mais ou menos a mesma temperatura para dentro e para fora. Mas se você tem 20 graus dentro e menos 20 fora, você tem uma diferença de temperatura 40 graus. Perfeito. E lá no meio você vai ter condensação, certo? E onde tem condensação, vai ter água. Então no meio da sua parede, você vai ter água. Se faz isso cuidado no seu teto, por exemplo, vai chover. As pessoas não acreditam, mas se você faz isso, literalmente chove dentro do prédio. Imagina aqui, ia chover. Se está feito cuidado. Sim. É o que acontece. Então é bem mais complexo. Mas Adam, uma coisa agora, você vai me confirmar uma coisa que, cara, que sempre esteve na minha cabeça. Tá, quando eu estava lá
em Oslo, eu fui visitar um condomínio, um prédio, na verdade, que era um prédio feito 100% de madeira, e aí tava o engenheiro e tava o arquiteto a qual desenhou. E eram para estudantes, né? Então, cara, eu achei fantástico, porque assim, a madeira, mesmo lá, ela é mais cara do produto engenheirado comparado... Qual era o prédio? Era o Trauma ou não? Não, era uma coisa mais espalhada, assim, não era nada que assinado, era uma coisa, tipo assim, bem... Não vou chamar roots, mas era uma coisa, tipo assim, que não se pôde gastar tanto valor financeiro em cima dos acabamentos, então você via muitas das coisas meio que no cru. Então, preso até mesmo as paredes e tudo mais. Mas você vê que o desempenho, por exemplo, as portas que tinham para os estudantes, eram portas de 60 dB, sabe? Uma coisa assim, absurda, sabe? Um negócio que você fala assim, meu, isso daqui o cara não tem num estúdio como esse, o cara não tem uma porta daquele que o estudante tinha ali para entre um negócio e outro. Mas é claro que, assim, em termos de desempenho, o produto era fantástico, tanto de portas, de janelas e também do desempenho que você via entre paredes, até mesmo por causa da correlação que você tem em termos de temperatura de dentro para fora. Mas você vê que o resto faltava um pouco de acabamento e ele explicou que foi por causa do budget que eles tinham para gastar, bom, whatever, né? De forma geral, aí eu perguntei para ele, esse ponto que eu perguntei para você em termos de desempenho da própria estrutura, e ele explicou que assim, o arquiteto tem muito mais responsabilidade do que na verdade lá, e eu entendi que esse detalhamento era muito importante para ser executado, e por isso que eles faziam muito mais detalhes em cima de detalhes. Mas uma coisa que ele me explicou, e eu quero que você me confirme, é que lá eles têm um caderno de detalhamento padrão específico para que isso, na verdade, funcione, que seria o mínimo especificado para que você faça uma obra pública, por exemplo. Sim. Como funciona isso e por que a gente não tem isso no Brasil? Por que não tem no Brasil, não sei, mas é um caderno com vários tipos de construção. Você quer fazer uma casa, você quer fazer Você tem uma laje de concreto, laje de madeira, parede de contenção, você tem todos esses detalhes e você tem como você constrói eles e quais problemas que você está errado. Então, qualquer coisa que você precisa desenhar, obviamente você desenha seu próprio detalhe, mas você tem toda a literatura que você olha e você pode muito bem aplicar exatamente isso. Você pode pegar esse detalhe e falar, eu quero usar esse, ou você baseado nesse detalhe faz uma coisa um pouco diferente, mas isso faz parte, você faz a referência a esses detalhes. Eu achei fantástico isso, Adam. É maravilhoso. Porque assim, eu achei uma coisa tipo assim, quer construir? Quero. Cara, tem esse detalhe, se você quiser fazer qualquer coisa diferente, se baseie em cima disso, pegue como referência, porque você vai saber mais ou menos, seja pelo DB, seja pelo acústico, seja por onde você está construindo, querendo fazer, é perfeito. Tem detalhes para tudo, tem como você faz separação de como é que chama esse caderno, cara? Que eu quero dar download desse negócio para disponibilizar, para estudar esse negócio, fazer algo que o Brasil precisa disso, sabe? Nossa, chama Byggedetaljeblad. Como é que é? Byggedetaljeblad. Anota aí, vamos passar na IA aqui pra ver se eu procuro pra dar download. Building Detail folha. E que tem uma folha pra tudo. Incêndio, TO, CA, permeabilidade, som. Mas isso é disponibilizado pela escola de arquitetura, disponibilizado pelo governo? É disponibilizado pelo governo, mas você paga, mas não paga muito. Você paga, ou você pode comprar eu quero construir uma casa, você compra essa uma folha que mostra isso. Ou você compra acesso a tudo, que não se lembra quanto custa, mas não é muito. Você tem acesso a tudo isso digitalmente, online. Você pode pesquisar, eu quero fazer um detalhe desse tipo. Você entra lá, ele dá exemplos para você. Que legal, cara. Eu achei fantástico isso daí. E, Adam, mostrar. Por que a gente não tem isso no Brasil, cara? Estamos discutindo na história de fazer isso. Tem uma pessoa... Você entende que é Davi, uma coisa Davi assim... que você conhece, ele quer muito fazer exatamente isso no Brasil. Não, eu vou lançar um livro no final do ano com uma porrada de detalhamento que a Rewood utilizou em vários projetos. Porque esse foi o intuito que eu tive para lançar esse livro, não somente para explicar um pouco sobre a descarbonização, a qual a bandeira tem impacto diretamente negativo em termos de descarbonização para o próprio uso do material em si, mas também para parar um pouco desse preconceito ou essa falta de informação a qual a gente tem nesse país e utilização da madeira, onde a gente é um dos únicos países que tem nome de madeira. Você entende? E eu acho que esse foi um caminho muito legal que eu tive como referência desse arquiteto lá na... Que eu falei assim, cara, por que a gente não tem um negócio como esse, cara? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Você entende? É maravilhoso.
Porque pelo que eu entendo, cada arquiteto e cada escritório de arquitetura tem seu próprio caderno de detalhamento construtivo de uso ao longo do tempo e a experiência com os projetos que ele faz. Sim, mas tem acesso a esse comunitário, esse que é tudo, e ele faz seus próprios detalhes em cima disso. Então funciona super bem. É que você tá falando como se fosse uma coisa normal, né? Não, porque eu fiz minha primeira casa na Noruega, eu não sabia como detalhar, porque minha educação na faculdade é muito mais holístico. Eu não sabia nada, eu não deveria falar isso, mas saía da escola, eu não sabia nada sobre construção. Sabia muito sobre filosofia, como criar espaço e como pensar e como discutir, mas eu não sabia como desenhar um detalhe, eu não sabia como fazer, porque minha educação era muito mais holístico. Então eu precisava construir a casa. A primeira casa foi a casa para minha mãe, depois a casa para uma outra cliente. Eu me baixei tudo nessas referências, porque eu não sabia como um prédio funcionava, na verdade. Sim. Mas com esses livros você conseguia entender e fazer. Puta, eu achei fantástico isso daí, Adam. Mas, cara, e aí, você criou a Expo e começou... conta um pouquinho dessa história, cara, porque assim, agora eu fiquei mais interessado ainda, porque assim, você saiu... Pra mim, por exemplo, dentro do que você tá falando, eu tinha entendido que, em termos de faculdade, você explorava muitos detalhes, explorava o entendimento do uso do material, e a utilização do material se dava através de... Não, tem um monte de aulas de... Você constrói um pequeno ponte e vê quando você faz um ponte em madeira, você faz um ponte em ferro e você põe stress nele e você vê a qual momento ele quebra, você entende, faz todos esses exercícios, mas a ideia da educação, pelo menos quando eu fui formado, acho que mudou um pouco, era muito, nós vamos formar arquitetos de um jeito de pensar, e esses arquitetos saem para trabalhar, ele vai absorver a inteligência necessária, porque nós não podemos educar os arquitetos com toda a inteligência que precisa fazer um prédio que muda. Nós precisamos educar como eles pensam, como um arquiteto pensa, como absorve inteligência e informação, como se faz o processo. E atrás disso estamos formando pessoas que consigam trabalhar e se auto-educar ao longo da vida, porque nunca para, certo? Você acha que você, em 5 anos de faculdade de arquitetura, sabe tudo e depois trabalha a vida toda com essa inteligência. A vida não é assim, certo? Certo. Então, Então, eu saí com muito pouco inteligência técnica, mas muito mais de entender como funciona a arquitetura, como funciona o espaço. Então, era muito mais... Então, é um processo de longo, mas eu comecei a escritório, comecei a fazer planos urbanos e uma casa grande para uma cliente maravilhosa, super rica, uma casa enorme, ganhamos um prêmio com essa casa na Noruega. Que legal. E um prédio atrás do outro, e um projeto. Então é uma aprendizagem e eu fui para o Brasil porque eu queria fazer coisas diferentes e eu cheguei no Brasil e não conhecia ninguém. Eu comecei a ligar, procurar trabalho. Eu fiz o primeiro projeto, fui um hotel no Rio de Janeiro. Depois fui para Salvador, fiz projetos lá e começou esse processo de fazer os projetos. E quando você estava, por exemplo, tendo aula na graduação e explorava os materiais, como você falou, você já teve aula de madeira massiva, tipo CLT, MLC, já era falado sobre isso? Não tanto, porque eu sou mais velho do que mais de 25 anos atrás, eu formei em 2000. Não. Existia, mas não era tão presente. Nem na Noruega. Não no jeito que é agora. Eu acho muito dos últimos 15 anos que realmente tem. Sempre tive madeira, sempre existia. Como chama a grande empresa que faz o Glulam na Noruega, é muito antigo, tem mais de 100 anos. Moelvin, exatamente, tem mais de 100. Tá vendo, gente? Fui visitar Moelvin. Conheço o dono. Faz coisas maravilhosas, você vê o aeroporto em Oslo. Eles nasceram fazendo postes. Sim. Postes. E daí eles fizeram Brumendal, o Mojestad. Não sei nem como é que pronuncia, até peço desculpa. Mas foram eles que fizeram. E a fábrica deles fica na frente do prédio. Sim. Na frente do prédio. Foi fantástico. Aquilo lá. E, Adam, como foi a tropicalização para você sair de um país
de menos 40 para vir pro Brasil para desenhar esse tipo de estrutura. Como é que é essa tropicalização? Como é que foi essa tropicalização, seja desde do seu começo do projeto, né, que eu acredito que tenha sido uma pancada, até mesmo para você entender o como desenhar para esse país tropical agora a gente vive e você gosta tanto? Tem muito a ver que eu sempre falo que eu acho super importante ser local. Eu sou internacional, mas também sou local. Isso é mais importante. Você precisa entender a cultura das pessoas, precisa entender como as pessoas usam espaço. Na Noruega, as pessoas vão para a praia. E brasileiros acham que não tem praias, né? Mas tem praias maravilhosas. Mas as pessoas ficam mais longe. Uma está lá na praia, outra está lá na praia. No Brasil, você vai para Copacabana, todo mundo está juntos. Então é muito entender como as pessoas usam o espaço, como eles fazem como faz a interação entre as pessoas, entender isso para criar arquitetura. Isso eu acho super, super importante, super interessante, mas foi bem difícil no começo. Mas muito otimista, tentando fazer, conseguindo fazer, mas tem um monte de coisas difíceis chegando para fazer uma empresa aqui no Brasil, da Noruega. É bem difícil. Eu imagino que não foi tão fácil assim, principalmente pro entendimento. E uma coisa que você falou que é muito importante é a cultura, né? Eu vejo que são culturas completamente diferentes, e quando você fala em cultura, principalmente pela escolha do material, que é o que a gente estava falando, não é uma coisa que é tão levada a sério como na Noruega, que é a madeira, né? Sim. Queria que você, dentro das experiências que você tem, que você sempre tenta fazer o push dentro do cliente para o entendimento, né? Quanto difícil ou quanto incisivo deve ser quando se fala, por exemplo, num prédio de madeira para o cliente aqui no Brasil, diferente da Noruega? Não, na Noruega é natural. Ninguém é surpreso nisso, e eu acho que até tem um novo movimento agora que é o brutalismo de madeira. Antigamente o brutalismo era de concreto. Agora eu acho na Europa, na Escandinávia tem Mas você tá falando que é natural? Mas você mesmo falou que não é tão novo assim. Não, mas construir em madeira é sempre, tipo, mudou o jeito para fazer mais CLT, mais maciço, mas eles sempre construíram tudo em madeira. Perfeito. Você viu as igrejas maravilhosas na Noruega, feitas de coisas maravilhosas feitas de madeira, porque a coisa de madeira é muito Noruega, Suécia, Finlândia, Suíça e Áustria. É Canadá, mas agora está espelhando. Dinamarca fez um prédio enorme agora de madeira, um prédio de escritórios na porta de Dinamarca, um prédio maravilhoso feito de madeira. Mas é muito... Ninguém nunca foi surpreso para fazer prédios de madeira, e agora todo cliente na Noruega busca de fazer prédios de madeira, porque é uma escolha muito mais sustentável. Eu sinto aqui no Brasil que meus clientes estão começando a ter interesse, mas ainda estão muito nervosos, porque tem essa concepção que madeira é ruim para incêndio, madeira pega fogo, então você explicar para as pessoas, na verdade é o contrário, é muito mais resistência ao incêndio do que concreto e aço. Então é um processo de explicar, entender, porque realmente tem muito resistência de medo mas eu acho que quem começa realmente em São Paulo a fazer prédios altos de madeira é uma chance única, e ninguém está pegando, está lá. Tipo... Na verdade, não começando, né? Vamos lá, né, Adam? A gente tem o primeiro aqui da Dengo, que tá pertinho daqui, não, né? Sim, mas estou falando de um prédio alto. Ah, não, mas alto ainda é uma coisa que ainda vai ter que se desenvolver, development, ainda você tem que ter um... Sim, mas está lá pronto na mesa. Tá pronto. Alguém pode pegar, e quem vai pegar? Quem vai convidar essa pessoa para dançar, vai... Concordo 100%, mas daí eu vou entrar em outro case, mas antes de falar, até quero falar para vocês que a gente está desenvolvendo um prédio ali nos Estados Unidos, né, que vai ter 4 pavimentos ali, acho que é 1.950 metros quadrados, que já está aí em desenvolvimento junto com a SPOL, né? E aí pergunta, Adam, dentro desse prédio que a gente está em desenvolvimento,
Como é que foi introduzir esse prédio de madeira para uma pessoa como essa? Mas esse é um cliente muito especial. Sim. O Bruno, ele desde que nós falamos, vamos fazer madeira, ele gostou muito da ideia. Fui muito surpreso. Ele falou para mim. Fiquei muito surpreso. Porque normalmente eu falo para meus clientes, vamos fazer de madeira? Ele falou, sim, vamos. Eu fiz a casa dele de madeira, né? Então aí já deu um ali. Eu fiz a casa dele ali no jardim, foi eu que fiz a casa dele em madeira. Então ali já deu uma melhorada ali já. Então, se a casa dele de madeira, por que ele não faz empreendimento de madeira? Exatamente. Mas esse projeto realmente é muito legal. Mas, Adam, pros outros, eu entendo que o Bruno é diferente, tá? Mas pros outros clientes, como é que é esse entendimento? Porque assim, uma coisa que você falou, vou falar pra você. Mas é complicado. Porque assim, o que eu vou falar pra você é o seguinte, pelo que eu tenho como entendimento dentro do que eu já vivi, tá? E olha, entenda que esse ano eu fui conhecer o Boris, que é o dono do Ascent, um dos maiores prédios do mundo, que é localizado nos Estados Unidos, e também tive a oportunidade de conhecer o Brumendal e também a pessoa da Moelvin, qual construiu aquilo. E entendendo que prédios de madeira é mais caro, ponto final, comparado com aço, com concreto, com qualquer outro lugar, e até mesmo em outros lugares do mundo, seja nos Estados Unidos ou até mesmo na Noruega, porque eles me falaram isso, daquele tamanho no Mojersted, aquele lá com certeza ia ser mais caro, é mais caro em madeira do que, principalmente porque o core é de madeira, é 100% feito de madeira, né? Hoje é o prédio 100% ser híbrido, um prédio mais alto de madeira, 100% feito de madeira, né? Eu falo assim, então por que você construiu de madeira? Os motivos a qual, pelo que eu entendo, por exemplo, na Noruega, a fábrica, claro, ficava na frente. Existiam outros fabricantes, principalmente na Europa, fabricantes muito maiores que a Moelvin, como a Stora Enso, como a Rubner, ou outras empresas que conseguiram fornecer aquilo, mas eles têm como prestígio colocar a própria madeira dentro daquilo a qual eles têm e fica ali dentro, e é eles que estão fabricando, e aquilo... A descarbonização é mais importante em termos de valor do que até mesmo o valor financeiro final. Sim. Já nos Estados Unidos, e olha que eu trabalhei nos Estados Unidos em indústrias de madeira laminada colada, eles têm o potencial produtivo de fazer aquilo, mas mesmo assim eles compraram diretamente a madeira da Áustria para fazer o prédio nos Estados Unidos, porque o que mais vale não é o valor em termos de descarbonização, mas o valor financeiro por metro quadrado que eu tenho. Então... Pode falar. Não. O meu ponto de vista é assim, o valor, não tô falando de valor financeiro, sim, mas se o valor que o cliente impõe dentro daquilo e no Brasil, claro que existe o valor financeiro que é muito levado em conta, e às vezes é mais levado em conta e tem mais o perfil americano do que um perfil, por exemplo, norueguês. Entendo que é por causa da cultura, entendo que as pessoas têm vontade de fazer e experimentar, porque é um diferencial de marca para muitas vezes, assim como a Dengo, assim como o Bruno, né, que é um diferencial de marca e quer fazer aquilo para ver aquilo acontecer, né, mas tem que ser levado em consideração o valor financeiro dentro daquilo que é uma concepção para aquela estrutura. Mas isso que eu falo, por isso eu falo, está lá. Alguém pode pegar e começar a fazer esses prédios altos, grandes em madeira. Porque é uma solução tão óbvia, mas ninguém está pegando a chance para ser a primeira. Isso é um pouco loucura, São Paulo. Todo mundo em cobrador está com muito medo de ser diferente. Você pensa, mas por que todo em cobrador de São Paulo quer fazer mesmo do outro? Tipo, qual é a sua competição? Não, eu quero fazer igual do meu competição. Eu tudo quero fazer igual. Mas vocês são loucos. São tantos prédios, são tantos cobradores. Por que vocês querem fazer a mesma coisa? Por que vocês não querem fazer coisa diferente? Tem muito medo de fazer coisa diferente. Mas quem pega, eu não posso falar isso, mas quem convite essa mulher linda para dançar o prédio, a prédio de madeira. E eu concordo 100% com você. Eu acho fantástico isso. Está lá esperando. Está lá esperando. E eu concordo com você. E hoje existem N formas de viabilizar uma proposta como essa, que eu acho que... E eu também falo um pouco de preconceito, né? Porque que nem você falou, medo do fogo, medo... Cara, o prédio dos Estados Unidos foi aprovado em menos de 60 dias. Então hoje eu não vejo mais dificuldade em termos de aprovação, entendimento ou até mesmo pela normativa qual foi atualizada. Não, mas sim, é muito mais educativo. É educativo para as pessoas entender. E é só olhar para a história, porque quais são os prédios
que funciona, que não colapsa quando você tem earthquake, terremoto. São prédios de madeira. Perfeito. E eles sobrevivem. E tem um dos prédios, prédios maravilhosos de madeira na Noruega, por exemplo, essas igrejas, o Stavkirke, que tem construções de madeiras incríveis. Então, precisamos começar a fazer. Então, quais são os cuidados que um arquiteto deve tomar quando se desenha um prédio de madeira? Vamos lá. Oriente eles para que eles possam, na verdade, propor isso para outros clientes e orientar eles a fazer, na verdade, isso acontecer. Eu acho que precisa primeiro entender por que a madeira é tão bom em termos de descarbonização do mundo e como a madeira é um material que se cresce, que é o único produto que nós temos que cresce, certo? E entender a madeira, os limites e as possibilidades, porque você desenha um prédio de madeira muito diferente de um prédio de concreto ou de aço, porque os vãos são diferentes, alturas são diferentes, mas você também tem um prédio muito melhor em termos de ambiente para as pessoas que ficam dentro do prédio. A saúde de um prédio de madeira é muito maior do que uma saúde de um prédio de concreto, porque ele é muito mais, ele respira muito mais, acusticamente funciona muito, tem muito menos reverberação a massa térmica da madeira é muito bom porque ela é lenta, então funciona. Tem tantas coisas positivas da madeira. Eu não sei se tem algumas coisas negativas. Parece que está aqui com o Dr. Não, na verdade, cara, tudo tem seu pós e seu contra, né? Eu não sempre falo que não existe a melhor solução, existe uma solução que melhor se enquadra dentro do problema que você está apresentando. E não falo sempre que a madeira é o melhor produto, seja o aço ou o concreto, de forma nenhuma. Eu só acredito que cada material pode ser utilizado da sua melhor forma e seu comportamento estrutural para suprir o que a arquitetura tem como desenho e desejo para que a experiência do usuário seja a que a arquitetura procura e não a melhor, sabe? Eu acho que isso é importante porque é isso que na verdade, a arquitetura, né? E você vendo isso, Adam, em termos de tendência, como você enxerga a madeira? Entendo que você já falou, que você entende como a tendência para o futuro, mas quanto isso está sendo a tendência para você e para os seus projetos hoje que você está rodando? Muito. Estamos discutindo isso em todos os projetos com os clientes. Mas é um processo cultural de conversar com os clientes. Estamos fazendo uma agora com vocês, estamos trabalhando com projetos novos de madeira que nós vamos discutir com você em pouco tempo. Então, está rolando, mas isso demora tempo. Porque é muito cultural e é muito investimento, as pessoas estão super nervosas, mas também estão muito interessadas. Alguns anos atrás, eu não tive nenhum cliente interessado, hoje eu tenho clientes interessados. Eu acho a mesma cliente está mudando a cabeça, eu acho que está começando a entender que poderia ser interessante, não a pessoa acaso ainda, mas está começando a entender que poderia ser interessante. Isso é o começo de plantar a semente para os prédios começar a crescer. E você acha que isso é uma questão de tempo porque a gente não tem tantos exemplares ao longo de todo o comprimento do Brasil? Ou você acha que o que a gente poderia fazer para que isso acontecesse de forma mais rápida ou até mesmo mais natural para a própria estrutura? Porque o que eu entendo também, Adam, é que são poucos ao qual tem o domínio do material como você tem, e também são poucos ao qual teve a experiência como você tem de viver num país como Oslo e viver dentro disso e curtir isso, sabe? Você tem cara, você fala como se fosse uma coisa natural. Mas é super... Olha lá, tá vendo? Pra você é super natural. Você entende? Eu fui uma desde que eu era criança. Você entende? Pra você é super natural. Entende? Então, assim, o que você acha? Entendo que tem essa diferença, mas o que você acha que a gente poderia fazer para que isso fosse mais natural? Não, nós vamos fazer um núcleo de inteligência para educar, porque quando você quer um engenheiro para fazer um prédio de madeira, tem poucos em São Paulo. Eu acho que nós precisamos um núcleo de inteligência para educar as pessoas, levar. Eu estou falando com uma pessoa da Secovi para levar uma pessoa para Escandinávia para visitar produtores de madeira lá. Então, eu acho... É educar as pessoas. Mas é informação e educação? Ou é experiência dentro do que você tem?
Você entende? Porque assim, o que eu tenho como na minha cabeça, que assim, quando o arquiteto é o que gera aquilo e o que cria aquilo e te proporciona aquilo para o cliente. E ele só cria o que ele domina ou o que ele tem inteligência para. A maioria, para mim, das arquiteturas que eu tenho no Brasil, não se dá aula de madeira, ou não se tem experiência para aquilo, e o que a gente tem que prever é, na verdade, dentro por isso que do podcast, referências, pessoas como você, que tenham o domínio do material. Sim. E como eles tiveram esse domínio para que isso seja uma forte. Então, o que é, na verdade? Para mim, o carpinteiro, a fábrica, o engenheiro, ele vira em torno de uma necessidade, a qual é criada de vocês. Você entende? Sim, então vamos fazer um núcleo de educação para educar as pessoas. Mas o engenheiro, quando fala o calculista, quem calcula, que é super importante. Junto com o arquiteto, você precisa calcular a estrutura de madeira, que é diferente. E tem muitos engenheiros que não dominam isso também, eu acho. Só o arquiteto não é suficiente, porque você vai ter a calculista lá falando, é muito complicado. Precisa levar os dois. Sim, arquiteto sozinho não é suficiente. Sim, eu vou falar pra você que eu venho do mundo da engenharia da madeira, né? Então, assim, pra mim é uma coisa muito mais natural. Eu, por exemplo, calcular aço e concreto, pra mim é muito mais difícil que calcular madeira, sabe? Porque nascido na madeira em si, né? E quando você vê isso e você vê, por exemplo, pessoas que calculam já com aço e concreto, para trabalhar com madeira não é tão diferente assim, mas eu acho que tem que criar, na verdade, uma oportunidade para que aquilo seja uma necessidade dentro do mercado e dentro do que ele pode, enquanto ele puder escolher. Mas tem muito de experiência de como fazer, como se faz a laje de CLT. Não, a gente tá falando de outro nível. Se você faz o camada de concreto em cima, quando você faz uma construção compósito, então tem muitas coisas que você tá falando de detalhe. Sim. Que é aquele caderno que eu vou falar. Por sinal, gente, o Adam vai deixar aqui o link para vocês dar download do caderno de detalhamento construtivo ali pro pessoal dar uma olhada, cara. Que é isso, para mim, acho que é o grande diferencial, eu acho. É o entendimento do próprio material em si só. Vou dar para você. E Adam, pergunta para você, em termos de projetos de madeira engenheirada que você já ofereceu e dentro das premissas a qual o cliente não quis fazer, você acredita que é mais pelo preconceito de uso mesmo ou porque as pessoas não têm essa informação do material em si? Ou só dúvida mesmo? Você acha que isso é isso mesmo ou você acha que é uma coisa... Acho... Os investidores ou os incorporadores, perfeito, ele tem, muito deles, 99%, uma preocupação na vida deles é eliminar risco. Perfeito. Então, cada vez que você introduz uma coisa nova, é visto com risco, certo? Certo. Então, é risco, vamos não fazer. Então, eles precisam entender a possibilidade, a qualidade e a chance que tem nisso. Porque construção é tudo só para risco. É tudo só para eliminar risco, por isso é muito difícil mudar. Por isso nossa construção é tão lento. A mudança na construção é muito lento, porque quem cuida o dinheiro está muito averso a tomar risco. Então, é muito difícil, é muito lento mudar as coisas. Então, é educar as pessoas que é a melhor solução para muitos e como o prédio que nós estamos fazendo junto, que é 4 andares, o dengue que você fez, que é 2 andares, começar com escala menor para pessoas conseguirem visitar e ver que realmente traz uma qualidade, um conforto muito grande para começar a fazer a escala maior. Perfeito, eu acho que é isso mesmo, porque enquanto enxergar como um risco daquilo, eu fiz, cara, esse ano eu já devo ter feito uns 10 estudos de viabilidade de prédios de madeira. E mesmo com o valor um pouco acima, a pessoa ainda tem interesse de fazer, mas a partir do momento que parte ser um risco, seja pela fabricação, pela montagem ou eventualmente por algum processo a qual ele enxerga que aquilo pode ser um ponto negativo, é uma coisa que ele dá 2 passos atrás e realmente ele... mas tem uma parte que eu acho que precisa entender aqui. Porque nós temos muitos clientes que reclamam que mão de obra é muito caro, não qualificado, é difícil, eles querem fazer uma coisa mais industrializada.
isso no momento vira muitas vezes para concreto pré-fabricado. Mas eu acho para eles entender o processo industrial que você pode fazer com prédio de madeira, mostrar para eles que você pode encurtar o seu tempo de construção muito, porque você faz pré-fabricação na fábrica, então você chega quase com um Lego que você junta lá na obra, certo? Certo. Esse tempo que você encurta da obra e os problemas você pode eliminar da obra, eu acho super importante explicar, porque isso é uma das coisas que os clientes realmente ficam interessados. Principalmente para o incorporador, onde você tem um controle de custo fixo da curva A, sim, que é um dos mais altos. Sim, exatamente. Prazo e preço controlado, mesmo que seja mais claro, você tem um risco menor. Sim, exatamente. Nós temos projetos agora que estamos fazendo mais industrializado, onde o cliente está disposto a pagar mais exatamente por isso. Porque pelo cálculo não faz sentido, mas ele faz a eliminação do risco. Ele elimina o risco de erros e de atrasos, e por isso quer fazer uma coisa mais industrializada. Do cálculo, você fala do cálculo financeiro, é Sim. isso? Mas saiba que design e concepção é 51% do cálculo financeiro. Então também eu acho que tem que ter esse equilíbrio entre engenharia e arquitetura, como você falou, dentro do entendimento do material e de seu uso, para que você possa ter o equilíbrio entre o cálculo financeiro e aí ter o controle do risco em termos de prazo de execução e o elemento em si só. É isso aí, Adam. Estamos alinhados. Adam, meu tempo praticamente acabou, mas eu tenho uma última pergunta para você, Adam. Vamos. Adam, o que é arquitetura para você, Adam? Arquitetura é espaço para as pessoas encontrar. Mas eu acredito mais e mais que nós precisamos fazer uma arquitetura que não é só para as pessoas, mas para todos os seres. Espaço, nós precisamos criar uma arquitetura que tenha espaço para as árvores, as borboletas, os passarinhos, as formigas e os humanos. Nós precisamos criar. Nossa cidade é responsável por mais de 75% da nossa poluição mundial. Então, como eu, como arquiteto, pode melhorar isso, é fazer uma cidade que é mais viva, uma arquitetura que é mais viva para realmente criar. Porque eu não posso mudar tudo, mas eu posso mudar como nós estamos construindo, eu posso mudar como nós estamos pensando a cidade. Podemos fazer uma cidade para pessoas depender menos de carro, conseguir ir de pé, toda essa coisa que faz nossa vida muito melhor. Cara, fantástico, fantástico. Adam, queria agradecer muito pelo seu tempo. Obrigado mesmo, cara. Foi fantástica a experiência e espero não somente realizar esse prédio, mas realizar muitos outros com vocês. Obrigado também, mesmo. Calil. Muito obrigado. Obrigado pelo trabalho juntos. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, dá um joinha, faz um comentário. Valeu, até mais, até a próxima.